Meus irmãos, vamos seguir no nosso estudo, nossa exposição nos tesouros de Davi, e nós já estamos agora no Salmo de número 12. Eu queria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Salmo de número 12. Nós vamos fazer essa leitura, e queria também convidá-los a ficarem em pé para fazermos essa leitura. Se você puder, fique em pé e nós vamos ler o Salmo 12. Todo o Salmo 12. Estamos nessa exposição Tesouros de Davi, nós vamos expor aqui os Salmos de Davi, e esse é um maravilhoso salmo que Deus tem para nós nessa noite. Diz assim: ao mestre de canto para instrumentos de 8 cordas, Salmo de Davi. Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, Tu nos guardarás, desta geração nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Santo Deus, adoramos o Teu nome, clamamos a Tua bênção. Fale conosco, Espírito Santo. Usa o Teu servo para ministrar a Tua palavra. Abra os nossos ouvidos para o entendimento da Tua palavra nessa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Quem já gritou por socorro? Não pela socorro, mas por socorro, para que houvesse salvação. Salva-nos, Senhor. Assim começa esse salmo, socorro. Veja que Davi, no início de seus salmos, ele sempre tem ali um contraste entre o justo e o ímpio. Em alguns salmos ele fala o momento exato no próprio salmo, como o Salmo 3, expressa ali a circunstância precisa em que ele vivia. Nos Salmos 4 e 5 ele não coloca o momento certo, mas continua dando essa postura, mostrando essa postura do ímpio, Deus e o salmista. No Salmo 6, Davi clama por misericórdia do Senhor, porque ele também vê que ele é pecador e precisa da misericórdia de Deus. No Salmo 7, o salmista pede ao Senhor que defenda a sua causa. É um salmo que, apesar de não parecer numa linguagem processual, ele tem ali todas essas etapas. No Salmo 8, ele traz um cântico de alegre exaltação ao Senhor, porque Deus o encarregou de grande obra no reino. No Salmo 9, Davi engrandece a Deus, rende graças ao Deus eterno. No Salmo 10, é um salmo sem título. Alguns acham que ele é continuação do Salmo 9. Outros acham que ele é um salmo isolado. De qualquer forma, ele não tem um título e não fala que é um salmo de Davi. Então, nós não fizemos a exposição do Salmo 10. Vamos deixar para outra oportunidade. No Salmo 11, Davi mostra que o Senhor é refúgio para o justo. Nós vimos isso na quarta-feira. E hoje, no Salmo 12, Davi pede socorro diante da falsidade dos homens, diante da impiedade humana. Socorro, Senhor. Socorro, pois os fiéis sumiram, estão desaparecendo, estão sumindo depressa. Aqueles que temem ao Senhor já não existem mais. Todos mentem uns aos outros, falam com lábios bajuladores e o coração fingido. Ah, Senhor, que o Senhor corte os lábios bajuladores, que o Senhor cale a língua arrogante, soberba. Eles falam assim: mentiremos quando quisermos. Os lábios são nossos. Quem nos impedirá? Quem é Senhor sobre nós? E o Senhor responde:
Vi a violência cometida contra os indefesos e ouvi o gemido dos pobres. Agora me levantarei para salvá-los, como eles tanto desejam. As promessas do Senhor são maravilhosas, são puras. Puras como a prata, aquela prata que é refinada no forno, no cadinho de barro. Purificada 7 vezes. Assim é a palavra do Senhor. Portanto, Senhor, sabemos que protegerás os oprimidos e para sempre os guardarás dessa geração mentirosa. Ainda que os perversos ainda continuam andando e confiando na sua própria maldade. E muitos elogiam isso. Assim diz o Salmo, meus irmãos. Essa foi a exposição que nós lemos aqui em outra versão. Spurgeon supõe que esse salmo foi escrito quando Saul perseguia Davi, no momento em que alguns apoiavam Saul e mentiam sobre Davi para que Saul pudesse pegá-lo. A proposição desse salmo é que o Senhor é o socorro eterno do fiel contra a geração impiedosa. Por isso colocamos o texto, socorro contra a impiedade. E como Deus socorre? Nós vemos aqui alguns pontos. Primeiro dele, em primeiro lugar, ouvindo a queixa do fiel. Veja o versículo 1 e 2, vamos ler juntos esses 2 versículos. Salmo 12, versículo 1 e 2. Diz assim: socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens, falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Então Davi clama por socorro, SOS, Mayday, salva-nos, Deus, salva-nos. Parece que estava num momento onde ele já não conseguia ver em nenhum lugar uma saída. Todos estavam cercando, Saul perseguia e muitos também conspiravam para que Davi fosse pego. É uma expressão, então, de um grito, um clamor para que haja uma ação de alguém que possa livrar. Ele não tinha forças nele mesmo, ele precisava do Senhor. Salva-me, Senhor, salva-nos, Senhor. Assim como Pedro gritou a Jesus quando ele estava afundando nas águas: salva-me, Senhor, salva-me. Livra-me, livra-me da falsidade, ele coloca aqui, da mentira. Os homens estão criando situações para que eu seja pego. Estão mentindo sobre mim. Livra-me disso, Senhor. Eu não consigo fazer muita coisa, eu não consigo fazer nada. Os lábios mentirosos criam situações para prejudicar outrem. E nesse caso, Davi estava sendo prejudicado. Ele fala assim: livra-me dos bajuladores, aqueles que elogiam, mas com o coração desejoso de alguma coisa, não é? O elogio é falso. O bajulador é aquele que fica ali, com a língua assim, tentando elogiar, de forma fingida, só para a pessoa ficar, não, eu sou bom mesmo, não é? E acabar levando na lábia, não é assim? Os bajuladores, livra, Senhor. Aqueles que falam palavras que agradam a alguém apenas para levar uma vantagem. No fundo, eles têm um coração fingido. E no original aqui, significa um coração e um coração. Ou seja, como se fossem 2 corações, não é? Um coração e um coração. Thomas Adams diz o seguinte: um homem sem um coração é uma maravilha. Mas um homem com 2 corações é um monstro. É um monstro. E veja que a Bíblia nos ensina a ter um coração, a estarmos juntos, não só o nosso coração, mas um coração junto com a igreja, não é? Atos 4:32. Da multidão dos que creram eram um, o coração e a alma. Juntos, unidos, com um pensamento só, que é o pensamento de Cristo em nossa mente. Mas aqui eram aqueles que falavam de amor, mas praticavam ódio. Eram aqueles que falavam de paz, mas criavam situações de conflito e de guerra. Eram os que fingiam falar a verdade, mas estavam criando falsidades e mentiras. E tudo isso Davi levou ao Senhor. Essa foi a queixa dele. Senhor,
que eu faço? Possivelmente nisso aqui foram aquele momento onde os sacerdotes foram mortos por Doeg, por ordem de Saul, e uma conspiração para perseguir Davi. E Spurgeon comenta aqui que Davi, no meio do desgoverno geral, não recorreu a planos sediciosos, mas a petições solenes. Também não se ajuntou com a multidão para fazer o mal, mas tornou os braços da oração para resistir aos ataques contra a virtude. Assim também hoje, caros irmãos. Hoje os crentes devem orar e levar a queixa ao Senhor, buscar diante de Deus, colocar diante dele, abrir o nosso coração diante dele. Pois os infiéis continuam aí pelo mundo, não é? Continuam pelo mundo. Nós podemos ver isso. E parece que a iniquidade se multiplica. E quanto mais se multiplica, difícil fica a situação. Mateus 24:12 disse isso. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E é isso que a gente tem visto, o amor se esfriando. Um dia desse eu estava com meu carro trocando o óleo do carro no lugar, o atendimento muito bom que eles têm. E um rapaz foi conversar com a menina e pediu para tirar um outro carro que ele queria sair. E ela respondeu, já vou. Falou no já vou. Ele falou, não posso esperar não. Ele já saiu, todo impaciente. Todo sem amor nenhum no coração, mas com ódio no coração. As pessoas estão andando assim. Por quê? Porque a iniquidade está se multiplicando. O que é errado está se tornando o que é certo. Então as pessoas ficam loucas. Loucas. O Olcombe comenta o seguinte aqui, leve em conta, nos nossos dias, leve em conta os nossos mercados, as nossas feiras, os nossos contratos e negócios particulares, as nossas lojas, as nossas adegas, os nossos pesos, as nossas medidas, as nossas promessas, os nossos protestos, os nossos truques sagazes. Leve em conta o vilão, o vil, o aumento dos preços de todos os nossos artigos, e diga se esse salmo não cabe exatamente para os dias de hoje. Veja se ele não pode ser aplicado exatamente para as nossas vidas. Veja se não há fingimento nos dias de hoje, se não há mentira, se não há enfrentamento à maldade, à sutileza dos homens, provocando a ira dos demais. Sim, leve ao Senhor a sua queixa, ore ao Senhor. Davi fez isso, levou a queixa diante de Deus, e nós levamos diante do Senhor, que ouve a nossa queixa. Em segundo lugar, como Deus socorre aqui, aplicando o seu julgamento contra o soberbo. Vamos ler os versículos 3 e 4 juntos. Diz assim, corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente, pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos, quem é Senhor sobre nós? Então esses versículos aqui falam da ação de Deus contra o infiel. Destaca uma outra característica do infiel aqui, que é a soberba. Que é a soberba. As pessoas falam o que quiser. O soberbo fala o que quer, pois ele é dono dos seus lábios. É assim que ele pensa. Ele é dono dos seus lábios. É como se ele falasse assim, meus lábios, minhas palavras. Eu faço o que eu quiser. O soberbo não reconhece a grandeza de Deus e nem o controle de Deus, e não reconhece que o corpo dele é do Senhor, então ele faz o que ele bem entender. Posso fazer o que eu quiser. Não devo satisfação a ninguém. Jean-Paul Sartre tem uma frase conhecida que é assim, tudo é permitido se Deus não existe. O infiel não reconhece que Deus existe, então, para ele tudo pode. Ele pode falar o que quiser. E as coisas têm se multiplicado. A gente tem visto isso no nosso dia. Você pode ligar a televisão e, de repente, já é normal as pessoas falarem palavrão e você não tem problema nenhum. Não é? O pensamento dos que praticam a iniquidade. Eu faço o que eu quiser. Na cabeça do ímpio não há ninguém a que se deva prestar contas. Contudo, o salmista mostra aqui que tem o julgamento do Senhor.
para essa fala principalmente, o que o salmista diz aqui que o Senhor vai fazer? Corta o quê? Os lábios e a língua, não é isso? Dos soberbos e dos bajuladores. Veja que naquele tempo, os orientais, os monarcas orientais, eles praticavam umas penas contra crimes de ofensa, crimes de traição, crimes de mentira, que era o seguinte: eles cortavam os lábios dos traidores, dos mentirosos, e arrancavam a língua deles. Essa era a pena. Então é como Davi estivesse falando aqui: faça isso, Senhor. Faça dessa forma com os bajuladores. Ou seja, Senhor, aplica a tua justiça. O Senhor fará isso. Ele fala: corte, Senhor, todos os lábios bajuladores, arranque a língua deles. Ou seja, tem sim a quem prestar contas. Existe um Deus a quem devemos prestar contas. Spurgeon comenta que os soberbos bradam arrogantemente contra Deus: quem é o Senhor que está acima de nós? Só que eles não ouvem a inexpressiva voz do maligno que está falando: eu então sou o seu Senhor. Deus aplicará o julgamento, meus irmãos, no tempo oportuno. George Home diz que o Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Aqueles que têm prazer em enganar as pessoas, esses por fim serão enganados de todos. Quando o sol da verdade, pelo brilho do seu surgimento, ao mesmo tempo revelar e consumir a hipocrisia, o Senhor vai mostrar tudo isso. O sol da justiça brilhará. E aqueles que são ímpios, que são soberbos e bajuladores, serão julgados, porque o Senhor mesmo fará isso. Em terceiro lugar, como Deus socorre então contra a impiedade? Declarando a sua salvação. Ele declara que vai salvar o necessitado. Vamos ler o versículo 5 juntos. Diz assim: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. Veja, que interessante, a quem por isso suspira. Nem coloca aqui que o necessitado vai pedir a Deus, mas ele suspira por uma salvação, por uma justiça, não é? Ele geme, olha a outra expressão aqui, o gemido dos pobres, dos necessitados. Ah, meus irmãos, Deus está observando e Ele declara que vai salvar. Ele declara que Ele vai trazer a salvação a essas pessoas. O ímpio não será vitorioso. O salmista mostra que o Senhor ouvirá esses gemidos, ouvirá, perceberá esses que suspiram por salvação, esses que são oprimidos, que são pobres, que naquela época ali tinham grande dificuldade de fazer qualquer coisa, que não tinham como se defender, e muitas vezes eram explorados por ímpios poderosos. Mas o Senhor defende a causa dos necessitados. E é interessante a expressão que ele usa aqui. Ele fala assim: eu me levantarei agora. Não é isso que está escrito aí? Lê na sua Bíblia. Ou seja, quando Deus decide fazer, Ele faz. Naquele momento, no momento exato, no momento preciso, na hora certa, Ele faz. De pronto o Senhor se levantará. E aí não tem mais saída para o ímpio, para o opressor, não tem mais saída. Assim como Deus, quando se levantou e disse: eu vou destruir Sodoma e Gomorra, e destruiu e não teve mais saída. Assim, quando Deus decidiu acabar o mundo com as águas, Ele falou: eu vou destruir, e não teve mais saída. Só os que estavam na arca, só os que ouviram os anjos saíram da cidade. Somente os que estão em Cristo serão protegidos. Porque Deus, quando Ele levanta, Ele diz: agora eu vou levantar. Som. Voltou, né? Só os que estão em Cristo. Só os que estão em Cristo é que serão salvos. E o Senhor declara
O Senhor Jesus declarou que veio a esse mundo para salvar os pequenos, os pobres, os que necessitam do Senhor. Eu necessito do Senhor. Você necessita do Senhor? Os humildes de espírito, os que não são soberbos, os que não falam assim, não, eu me viro, eu tenho condições de me salvar. Eu preciso do Senhor. Nós precisamos do Senhor. E o Senhor vai se levantar. E Jesus se levantou até uma cruz para nos salvar. Entregou a vida por nós. Para tirar a opressão do pecado em nós. Para mudar o nosso ser. Para nos dar vida. Aleluia. Provérbios diz assim, Provérbios 22. Não roubes ao pobre, porque é pobre, nem oprimas em juízo ao aflito, porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida dos que os despojam. Aleluia. Sejamos humildes de espírito. Sejamos necessitados do Senhor. Necessitados do alimento espiritual, para que o Senhor nos encha. E mesmo que os inimigos se levantem querendo nos destruir, o Senhor vai trazer o seu julgamento. Os males que vêm sobre essa terra, muitas vezes, vêm sobre os ímpios, e são prova desse julgamento. Mas Ele também trará o juízo final, no último dia, acabando com todo o mal sobre a face da terra. A necessidade do homem é a oportunidade de Deus. Deus age em favor de nós. Glória a Deus. Jesus virá. Ele já veio e já nos libertou. Mas Ele virá e nos libertará completamente, cabalmente, finalmente, e nos glorificará para sempre. Hoje, quando eu estava lá, e minha avó estava partindo, e aí nós cantamos com ela, e muita gente ficava assim, né? Mas que estranho. Por que estão cantando? Porque nós temos a esperança da glória. Por isso. Então, o funeral do crente, daquele que morre em Cristo, ele tem um misto assim, de tristeza e de alegria, né? De tristeza porque a pessoa partiu, né? Está nos deixando. De alegria porque sabemos que é incomparavelmente melhor estar com o Senhor, como diz Paulo. O Senhor salva o seu povo, salva o necessitado. Em quarto lugar, meus irmãos, como que Ele socorre? Despertando os louvores. Olha que interessante. Ele desperta o louvor do fiel ainda no momento de aflição. Vamos ler os versículos 6 a 8 juntos. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, Tu nos guardarás dessa geração, nos livrarás para sempre. E o 8. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Então nós temos essa parte aqui, uma parte estranha de entender, né? Nós entendemos dessa forma, que o crente já está declarando, louvando ao Senhor, declarando que a palavra dele é poderosa, confiando que Deus vai guardar, mesmo nos momentos que ele ainda está vivendo nesse mundo. Mesmo nesses momentos. O salmista reconhece a ação de Deus e o socorro de Deus e o louva. A sua palavra, Senhor, é a palavra poderosa. A sua palavra, Deus, ela é uma palavra depurada, pura, refinada. Aí ele faz uma ilustração bonita. Como a prata é depurada 7 vezes ali no cadinho, um cadinho de barro. Você deve conhecer o cadinho de barro, onde ele esquenta, como se fosse um forno, não é? Que esquenta, para que a prata seja depurada, saem todas as impurezas. E aqui o texto mostra que faz isso 7 vezes, como se fosse o número da perfeição. Então a prata sai completamente pura, depois de passar por esse fogo, não é? E ele fala, tua palavra é assim, é pura. Não há impureza nenhuma na palavra de Deus. Não há. Ela é depurada. Ela é puríssima. Ela é a verdade. Ela é a promessa que se cumprirá. Essa é a verdade do Senhor. Então há um enorme contraste entre as falsidades dos ímpios que ele cita ali no início e agora a palavra de Deus. Os ímpios trazem falsidade, mentiras.
A palavra de Deus é pura, é a verdade pura. Tudo que está escrito na palavra de Deus será realizado. Já pensou nisso? Eu fico avaliando, né, a gente nesse mundo. Eu mesmo, eu já estudei tanta coisa. Formei, fiz MBA, fiz outro MBA, estudei mais, fiz não sei o quê e tal. Aí depois você percebe, mas o que eu estou aprendendo, né? Para onde que eu vou levar isso? E aí você começa a perceber que, às vezes, aquilo que nós aprendemos lá na escola dominical é muito mais útil do que faculdades, universidades, MBAs, mestrados. Porque aquilo é a palavra de Deus. Quando nós estudamos a palavra de Deus, é a verdade. Eu até brinquei um dia desse, aí que a Júlia falando com os adolescentes, falando sobre o átomo. Ela foi falar com meu pai, como é que é o átomo? Eu falei, é assim. Ela falou, não, não é assim não. Eu falei, mas eu aprendi assim. Não, mas não é assim mais não. Eu falei, então eu aprendi errado. Já mudou. Para que eu estudei tanto lá na escola? Já mudou. Ah, meus irmãos, a palavra de Deus é pura, é a verdade. Apegue-se a essa verdade, meu irmão. Agarre-se a ela. Ela é maravilha. É a promessa de Deus que será realizada. Pedro diz assim, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. É a verdade de Deus para os homens, para o crente. Que maravilha. Então hoje o crente já louva o Senhor pela palavra dele, pela promessa dele, porque a palavra dele se cumprirá. Ele já agradece a Deus, mesmo no momento de luta. Eu ainda estou passando em luta, ou você não? Tem alguém que não está passando luta aqui? Estamos passando. Contudo, nós já louvamos, visualizando que tudo que está escrito aqui se cumprirá. Aleluia. Ainda temos a maldade e a vileza deste mundo, e às vezes a gente olha para esse mundo e a vileza é exaltada, a maldade é exaltada. Eu não sei se você já parou para observar isso, mas eu tenho observado bastante. Eu que gostava de filme, agora não estou gostando tanto mais. Porque a gente tem visto assim nos filmes a vileza sendo exaltada. É engraçado. Tem alguns filmes muito bons, aí você vai ver o cara que você está torcendo ali é o bandido. É o criminoso, mas você está torcendo por ele. Você está querendo que ele acerte, não é? Que ele vença o que é certo, que ele vença a lei. Esse é só um exemplo. Comece a pensar, comece a olhar os filmes. Se você gosta de filme, ou se você assiste algum programa qualquer, comece a ver como que tem sido a história ali contada e compare com a palavra de Deus. A vileza está sendo exaltada. O errado está sendo exaltado. Contudo, nós louvamos a Deus, porque no final Ele vai pôr um ponto cabal em tudo isso. Tudo isso vai ser finalizado pelo Senhor e a verdade será estabelecida perpetuamente. Glória a Deus. Glória a Deus. Concluindo então, meus irmãos, o Senhor socorre os fiéis no mundo ímpio, recebendo a sua queixa, aplicando o seu julgamento, dando a sua palavra de salvação e despertando. Ele que desperta esses louvores nos nossos lábios. Ele é que desperta a confiança em nós. O Espírito Santo, como vimos nessa manhã, aquele que habita em nós está conosco para sempre. Glória a Deus. Então, como viveremos? Aplicações para a nossa vida. Em primeiro lugar, viveremos levando as nossas súplicas a Deus. É diante do Senhor que nós devemos clamar. Não reclamar, mas clamar. Muitas vezes nós nos pegamos reclamando. Não é? Não, vocês não, só eu. Não é verdade? Quantas vezes nós nos pegamos reclamando? Reclama disso, reclama daquilo. Façamos diferentes, de forma diferente. Quantas vezes nós viramos para o outro e falamos mal de alguma coisa? Vamos fazer diferente. Vamos levar os nossos pedidos ao Senhor, clamando ao Senhor, colocando diante dele a nossa súplica, pedindo para que Ele nos socorra
contra a impiedade deste mundo, levando os nossos pedidos no cantinho da oração, no cantinho da nossa casa, no nosso quarto, ajoelhados diante de Deus, de madrugada, quando Deus nos levanta, nos acorda, e a gente, por que eu não estou dormindo? De repente é Deus que está te chamando para você orar, para você clamar a Ele. Vamos fazer isso. Só Ele pode mudar a nossa história, mais ninguém. Filipenses 4:6 nos diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pelas orações, pela súplica, com ações de graças. Vamos fazer isso. Vamos clamar o socorro do Senhor. Vamos orar, suplicar a Ele, pois Ele pode mudar, sim, a nossa vida. Então, viveremos levando as nossas súplicas a Deus. Em segundo lugar, viveremos confiando na palavra do Senhor, pois essa palavra é puríssima. Essa palavra é a verdade. O que o Senhor diz será cumprido. Se tem uma coisa que nós podemos ter certeza é que está aqui vai acontecer. O resto a gente não sabe. Mas o que o Senhor disse irá acontecer. Vamos confiar então nessa palavra em Cristo Jesus, que é o nosso Salvador. Ele que é o nosso Redentor, Ele que nos muda. Ele é que nos abriu a porta da salvação, não é? O caminho até o Pai, é Ele que abriu. Mais ninguém. Segundo os Coríntios 3:4, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Olha que beleza. Vem do Senhor. Hoje de manhã, lá na mocidade, o Arthur ensinando os jovens lá, né, Arthur? E ele falou, por que nós temos certeza da salvação? Porque é o Senhor que faz essa obra em nós. Porque se depender de nós, não vai ter jeito. Só da nossa vida, nós vamos errar o pênalti. Vai bater o pênalti sem goleiro, a gente vai jogar para fora. É o Senhor que faz, que opera em nós. É por intermédio de Cristo. Vamos confiar nele, na sua palavra. Mas está muito nebuloso, não estou vendo o que está acontecendo. Confie no Senhor. O Senhor está te conduzindo, está nos conduzindo. Glória a Deus. Em terceiro lugar, viveremos exaltando o Senhor, louvando ao Senhor pela sua palavra. Hoje de manhã, a Eliana leu aqui um texto que eu queria repetir com os irmãos. Colossenses 3,16. Diz assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente com toda a sabedoria, louvando a Deus com quê? Com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Aleluia! Faça isso. E ela até lançou o desafio aí no mês de agosto, não é? Fez um acróstico ali, lançou o desafio para que o povo de agosto aí goste desse mês. Né? Trocadilho, né? Para que o povo de agosto goste da palavra do Senhor, goste de orar, goste de buscar a Deus. Vamos fazer isso nesse mês. Vamos louvar a Deus, que habite em nós a palavra de Cristo. Olha que o texto coloca aqui, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente com toda a sabedoria. Quer dizer, essa sabedoria vem da palavra de Deus, né? Aconselhar-vos uns aos outros com a palavra da verdade. Vamos fazer isso louvando ao Senhor em nosso coração. Portanto, meus irmãos, levemos as nossas petições ao Senhor, clamemos por socorro ao nosso Deus, pois Ele salvará o seu povo, conforme Ele mesmo já prometeu em sua palavra. E já louvemos a Deus por isso, de hoje até a eternidade. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Feche teus olhos. Clame ao Senhor.